Olá, pessoal. Vamos fazer uma reflexão sobre a importância da palavra. A palavra pode ser uma arma, uma espada que fere muito mais do que a espada de lâmina. Porque às vezes nós somos feridos por uma faca ou por algum objeto cortante e em pouco tempo aquilo cicatriza, a gente nem lembra mais o que aconteceu. E algumas palavras nos ferem tão fundo, nos machucam tanto, que nós passamos anos, décadas, às vezes existências, lembrando daquelas palavras, lembrando daquela ferida que não cicatriza, porque aquelas palavras foram de uma lâmina tão ácida, tão profunda, de uma ferida tão profunda que a gente não consegue cicatrizar. Então nós precisamos dar valor e valorizar a força da nossa palavra, para o bem e para o mal. Para o mal nós já sabemos todo o mal que ela pode fazer, mas para o bem também, porque a palavra pode ser acalento, a palavra pode ser carinho, a palavra pode fazer diferença para aquele irmão que está ali pensando, às vezes, até em dar cabo à própria vida. Uma palavra, um ombro amigo, um ouvido carinhoso para ouvir o seu sentimento e a sua dor pode modificar toda a situação. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o que falamos, com o que pensamos, com o que sentimos. Então eu quero colocar aqui um pensamento do livro, uma colocação do André Luiz no livro Espírito da Verdade, psicografado pelo Chico e pelo Valdo Vieira, e no capítulo 26 o André Luiz fala no retoque da palavra. Ele coloca: seja onde for, não afirme, detesto esse lugar. Cada criatura vive na terra dos seus credores. Nós estamos junto àqueles aos quais nós precisamos estar juntos para pagarmos as nossas dívidas, para pedirmos perdão, para sermos perdoados e para perdoar. Jamais podemos colocar detesto este lugar, porque estamos no lugar, na família e no corpo que nós merecemos. Ouvindo a frase infeliz, não grite. É um desaforo. Em vigilância alheia, pede a nossa vigilância maior. Não julguemos o que o outro está colocando, porque se ele está invigilante, a invigilância dele tem que fazer com que nós nos lembremos da nossa, para que nós fiquemos mais vigilantes ainda. Vamos lembrar das palavras de Jesus, né? Vigiai e orai. Vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas palavras. Atravessando a madureza, não se lamente, já estou cansado. Sintoma de exaustão, vontade enferma. Nós somos imortais. A vestimenta que nós estamos usando pode estar envelhecida, pode estar cansada, pode estar já no seu término de uso aqui neste planeta, mas jamais nós podemos nos colocar como cansados, porque nós somos eternos, nós somos imortais. Eternos é Deus, nós somos imortais. Nós temos que usar até o último final da vida, nós temos que usar da vontade para nos modificarmos, para nos melhorarmos e principalmente para aprendermos. Sentindo a mocidade não assevere, preciso gozar a vida. Romagem terrestre não é excursão turística. Nós não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui em aprendizado, em lição, em tratamento. À frente do amigo endividado não ameace, hoje ou nunca. Agora alguém se compromete, amanhã seremos nós. Nunca ameace, nunca coloque o seu irmão numa posição de desconforto, porque se hoje você o está colocando, provavelmente amanhã você será colocado.
Ao companheiro menos categorizado não ordene, faça isso. Indelicadeza no trabalho, ditadura ridícula. Seja a sua palavra construtiva, ensine a fazer, ajude, ofereça o seu conhecimento para aquele que sabe menos do que você. Perante o doente não exclame, pobre coitado. Compaixão desatenta, crueldade indireta. Ter pena de alguém é crueldade. É uma forma egoísta de alisar o nosso ego e mostrar para nós mesmos, antes ele do que eu. É crueldade a pena, né? Este pobre coitado, coitadinho. A verdadeira caridade, a verdadeira compaixão consiste na empatia, de se colocar no lugar do outro e fazer para ele, por ele, aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Ao vizinho faltoso, nunca diga, dispenso-lhe a amizade. Todos somos interdependentes. Estamos todos ligados numa teia de energia. O que acontece a um nos atinge. Jamais se coloque numa posição de superioridade ignorante, porque isso é ignorância, de achar que você não precisa ou não deve ter a amizade de alguém, como ele coloca aqui, dispenso-lhe a amizade. Isso é de uma arrogância, de uma ignorância atroz, porque somos todos interligados numa única energia, que é a energia de Deus. Somos todos irmãos de Jesus e filhos de Deus. Sob o clima da provação, não se queixe, não suporto mais. O fardo do espírito gravita na órbita de suas forças. Todos nós temos as provas que pedimos para provarmos a nós mesmos e aos nossos mentores que aprendemos a lição. Ninguém recebe uma prova maior do que pode suportar e ninguém vai colher aquilo que não plantou. No cumprimento do dever não clame, estou sozinho. Ninguém vive desamparado. Nunca estamos sozinhos. Nunca seremos desamparados. Temos sempre conosco aqueles que nos amam, a nossa família espiritual e o nosso mentor, além, é claro, dos trabalhadores do Mestre, que nunca nos desamparam. Colhido pelo desapontamento, não reclame. Que azar! A lei divina não chancela imprevistos. A lei divina não chancela imprevistos. Não existe acaso, não existe coincidências. As coisas acontecem porque elas fazem parte de um roteiro. E faz parte desse roteiro a nossa atividade para o bem. Nós seremos responsabilizados pelo bem que deixamos de fazer. A nossa ignorância que faz com que a gente ache, eu não faço mal. Tá, você pode não fazer o mal, isso é obrigação sua, isso é dever. Mas deixar de fazer o bem é responsabilidade pela qual iremos responder aqui e na nossa verdadeira vida, que é no plano espiritual. A face do ideal não se lastime, ninguém me ajuda. No Espiritismo temos responsabilidade pessoal com o Cristo. Quando nós verdadeiramente abraçamos o Espiritismo, quando nós deixamos o Espiritismo entrar em nós, porque na maioria das vezes nós entramos no Espiritismo, mas ele não entra em nós. Quando ele entra em nós verdadeiramente, nós vamos lembrar das palavras de Jesus, né? Que nós possamos fazer a diferença. Os verdadeiros espíritas se mostram pela diferença de muito nos amarmos, de buscarmos a nossa modificação moral, a nossa modificação e o nosso voltar à casa do Pai pelas nossas próprias pernas, através dos ensinamentos do Cristo. Como ele coloca aqui, temos responsabilidade pessoal com o Cristo, com a sua palavra, com o seu ensinamento, com a sua vontade de que nós entremos
no reino dele, porque o reino dele não é deste mundo. O reino dele é na verdadeira vida, na vida espiritual. E nós temos essa responsabilidade pessoal com ele, de não só entendermos, aprendermos a sua palavra, mas colocá-la em prática, sermos agentes da sua palavra. Aí seremos verdadeiros espíritas. Analisemos as palavras de André Luiz, mas principalmente analisemos os nossos pensamentos. Vigiemos os nossos pensamentos e entremos em oração e não falemos coisas que não devem ser ditas. Pensemos antes de falar. Se uma palavra não vai construir, não vai fazer uma diferença boa, nos calemos. Contemos até 20, até 50, até 100, mas tenhamos a consciência da força e do poder da palavra. Vamos refletir sobre estas palavras importantes de André Luiz. Até a próxima.